Queridos irmãos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos desde já agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder adentrar no seu lar. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, compartilhe o link, coloque lá o link no grupo de amigos e familiares, convide-os para estar juntinhos conosco, a fim de aprendermos nesta manhã a palavra de Deus e adorarmos ao nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Queremos nesse momento, como comumente fazemos, enviar aquela saudação calorosa aos nossos irmãos da terceira idade, sim, os nossos irmãos que são fiéis ao culto da escola bíblica dominical todos os domingos pela manhã, têm dificuldades, não vão para a escola física porque tem algumas comorbidades, algumas limitações, mas não tem problema porque a Rede Brasil traz a escola dominical até você. Abra aí os seus braços e receba aquele forte abraço aí, ó. Maravilhoso o nosso pastor Ailton, da irmã Judite. Deus continue abençoando a você, meu irmão, minha irmã. Vocês são uma bênção de Deus para as nossas vidas. Vamos neste momento orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção especial em favor da nossa escola dominical nesta manhã. Se você puder fechar seus olhos, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa que nos concede estarmos aqui para mais um domingo, Senhor. Te adorarmos na beleza de tua santidade e sentarmos à mesa para aprendermos a tua palavra. Queremos pedir, Senhor, neste momento, uma bênção em favor de todos os teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação. Que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um, ó Pai. Nos ajuda nesta manhã, abençoe o nosso pastor presidente, pastor Ailton, José Alves, Senhor, evangelista Sonivaldo, superintendente, e a todos que estão envolvidos na produção, Senhor, deste trabalho. Que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Querido irmão, vamos neste momento adorar o Senhor com os cânticos congregacionais, e se você não tem uma harpa próxima, não tem problema, estaremos dispondo o texto aí em sua tela para que você possa cantar, adorar o Senhor nesta manhã conosco e como um grande e lindo coral, possamos nesta manhã render graças àquele que vive e que reina para todo sempre. Vamos nesse momento convidar o presbítero Jailson Aguiar. Ele irá aqui entoar os cânticos congregacionais. Não deixe de louvar, não fique com a boca fechada. Aproveite neste momento para adorar o Senhor, que nada melhor do que no primeiro dia da semana começar esse dia adorando a Deus que vive e que reina para todo sempre. Amém, glória a Deus. Cumprimentamos a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Que alegria, que vitória estarmos aqui na Escola Bíblica Dominical para aprender a palavra de Deus. Queremos agradecer a oportunidade que nos foi dada, primeiramente ao nosso bendito Deus. Agradecemos também de forma honrosa ao nosso querido pastor, presidente, e também agradecemos ao escalado desta manhã. Vamos adorar ao Senhor, cantar belos louvores da nossa harpa cristã. Hino de número 376, é um hino que faz uma convocação. Vamos todos trabalhar. Glória a Deus. Vamos todos trabalhar para o Senhor Jesus, nosso guia Ele é, para o campo nos conduz, prontos nós devemos estar, pois Jesus não vai tardar, subiremos
vamos habitar, reunidos em amor, com Jesus, meu Salvador. Vamos sempre nos lembrar das palavras do Senhor. Órfãos não vos deixarei, mas ao Pai eu rogarei. Dá-vos o Consolador, que do céu enviarei. Aos discípulos ordenou, logo após ressuscitar, o Evangelho de amor, e de a todos se pregar. O que crer se salvará, e sinais receberá. Pelo Espírito de Deus, novas línguas falará. Este selo de amor foi mandado por Jesus. O cenáculo todo encheu de poder do céu de luz. Compungidos os judeus crerão no Rei divinal, aceitarão a Jesus pelo poder do sinal. Amém, glória a Deus. Amados, ainda com este mesmo sentimento de louvor ao Senhor, hino de número 378, As Pisadas do Mestre. Glória a Deus, vamos expressar o nosso desejo de segui-las. Quero seguir as pisadas do Mestre, quero ir após o meu Rei e Senhor, para que no seu poder me adestre. Devo por isso do seu Redentor. Quão doce é seguir as pisadas do Mestre na bendita luz, perto de Jesus. Quão doce é seguir as pisadas do Mestre e levar a cruz. Ando mais perto de um que me guia quando o maligno me vem enganar, que me sustenta na grande porfia. Devo por isso seu nome exaltar. Quão doce é seguir as pisadas do Mestre na bendita luz, perto de Jesus. Quão doce é seguir as pisadas do Mestre e levar a cruz. Sigo seus passos de eterno carinho, misericórdia, amor, mansidão. Qual ave que vai em busca do ninho, eu me dirijo a Santa Sião. Quão doce é seguir as pisadas do Mestre na bendita luz, perto de Jesus. Quão doce é seguir as pisadas do Mestre e levar a cruz. Quero seguir as pisadas de Cristo, sempre acima desejo galgar. Para Sião que por fé eu avisto, onde para sempre eu vou descansar. Quão doce é seguir as pisadas do Mestre na bendita luz, perto de Jesus. Quão doce é seguir as pisadas do Mestre e levar a cruz. Amém, glória a Deus.
Queridos irmãos, esta semana nós estamos dando continuidade ao nosso estudo desse trimestre e vamos estudar hoje a lição de número 4, que tem como título Missões Transculturais no Novo Testamento. O texto áureo está em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A verdade prática nos diz que a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título O Deus missionário revelado no Novo Testamento. O segundo tópico, Missões nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos. E o terceiro tópico, a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. A leitura bíblica em classe de nossa lição está em Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2, e Lucas, capítulo 4, versículos 17 ao 20. Se você não dispõe do texto neste momento, não tem problema, nós estaremos colocando o texto em sua tela para que você possa nos acompanhar nesta leitura. Então vamos aí, o texto está em sua tela, Isaías 61, e 1 diz o seguinte: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Lucas 4,17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr liberdade aos oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando a dar-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Amém. Vamos nesse momento orar ao Senhor, agradecendo pela leitura de sua palavra e pedir que o Senhor esteja abençoando o seu filho na ministração de sua palavra nesta manhã. Oremos. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela leitura de tua palavra que foi realizada nesta manhã. E queremos pedir nesse momento a iluminação do teu Espírito sobre a vida do teu filho que irá ministrá-la, Senhor. Ajuda, nos ensina, Senhor, nesta manhã aquilo que tu queres transmitir aos nossos corações por meio do teu Santo Espírito. Nos faz, Senhor, refletir sobre as verdades espirituais e nos ajuda, Senhor, a colocá-la em prática. Continua estendendo as tuas mãos sobre nós, fica conosco. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar a Deus com os nossos dízimos e ofertas e convidamos o professor e auxiliar irmão Jonas Santana para proceder aqui com a oração pelos dizimistas e ofertantes. Querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor. Como é bom, pela infinita misericórdia de Deus, estarmos aqui na casa do Senhor, nessa escola bíblica dominical que está acontecendo tanto aqui como acontece também aí na sua casa. E querido irmão em Cristo Jesus, o domingo, primeiro dia da semana, o domingo é um dia especial. E meu querido, nessa escola bíblica dominical, nesse culto maravilhoso que está acontecendo aqui, e o culto você já sabe, oração, louvor, leitura, ministração da palavra de Deus e, claro, também tem um momento alto do culto, tem um momento da oferta.
o ofertório. Você sabia que nós também adoramos a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas? Então, querido irmão em Cristo Jesus, nós chegamos nesse momento do ofertório. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa nessa manhã de domingo. A oferta também é um ato de adoração a Deus, o ato de ofertar. E para ela ser um ato de adoração, ela tem que ser feita com um coração voluntário. Ela tem que ser feita num sentido de honrar a Deus com as posses que nós temos. E eu quero ler um texto bíblico com você nessa manhã para justificar e fundamentar, ou seja, melhor fundamentar justamente essa nossa fala. Êxodo capítulo 35 e o versículo de número 5 diz assim: tomai do que vós tende uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto trará por oferta alçada ao Senhor ouro e prata e cobre. Deixa eu destacar desse versículo essa palavra, cujo coração é voluntariamente disposto. Observe que nesse momento da oferta, faça com esse coração disposto, faça com esse coração voluntário, faça por amor a Deus, que com certeza Deus irá lhe honrar e irá também lhe abençoar. E meu querido irmão, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando justamente em você. Você que está em outro país, você que está distante, está em outro estado, mas que também quer adorar a Deus dessa forma, quer contribuir. Então a igreja vem disponibilizando alguns canais. E o primeiro canal é justamente o site da igreja, esse que vai aparecer agora aí na sua tela. www.eadprplay.org.br. Quando você acessar esse canal, você vai ver que tem um botão em cima, um botão na parte superior com o nome Quero Contribuir. Você clica nele e, dependendo da natureza da sua oferta, você pode contribuir com o sistema de comunicação da igreja, com o sistema social da igreja, você pode pagar seu dízimo, você pode pagar um voto ao Senhor, você pode também dar uma oferta a Deus. Tudo vai depender da natureza da sua oferta, do ato que você quer fazer nessa manhã de domingo. Saindo dessa tela, você vai se defrontar agora com um QR Code. Você pode apontar a câmera do seu celular e você vai ser redirecionado a uma das contas da igreja. Tem a Caixa Econômica, Bradesco, Banco do Brasil e logo abaixo está o nome do beneficiário, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, e eu chamo a sua atenção para a chave do Pix, que é o CNPJ da igreja. 10.632.404.1000 ao contrário, o dígito de número 51. O beneficiário é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. Querido irmão em Cristo Jesus, esses são os canais que estão à nossa disposição para que possamos adorar e servir a Deus também com as nossas ofertas. Veja que com oferta nós adoramos a Deus e com oferta nós também servimos a Ele. E eu quero convidá-lo nesse momento para nós realizarmos uma oração. Vamos orar ao Senhor, uma oração de agradecimento. Agradeça pelo dia, agradeça pela vida, agradeça pela provisão de Deus na sua vida, agradeça pelo fato de você estar vivo. E nessa oração, vamos aproveitar, vamos orar também. Quero convidar, sim, você a orar para aquela pessoa que está desempregada, para que Deus ajude e abra uma porta de trabalho para esse filho, essa pessoa que nesse momento vem se preparando ao longo dos anos para enfrentar um concurso público. Deus pode dar graça, sabedoria. Vamos orar ao Senhor, vamos chegar diante dEle com fé, com confiança, que com certeza Deus irá escutar as nossas orações. Vamos orar ao Senhor nesse momento, vamos falar com o Pai Celestial, vamos falar com o Pai da Glória. Oremos a Deus. Pai eterno, Cristo amado, Senhor da Glória, nós estamos diante de Ti, queremos Te agradecer, Te louvar, Te exaltar pelo dom da vida, Te agradecer por tudo que Tu tens feito,
pela provisão, pelo pão que chega nas nossas mesas. Nesse momento queremos te pedir por esse pai de família, por essa mãe, por esse filho, por essa tia, por essa avó que está de joelho clamando por uma porta de trabalho, seja por ela, seja para outra pessoa. Mas Deus, supra a necessidade dos teus filhos. Ajuda aquele que nesse momento quer fazer esse ato de te adorar também com as ofertas, mas não pode. Vê o coração, vê as intenções, abre a porta de trabalho e ajuda teus filhos. Nós pedimos isso, confiando em Ti, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, você continua conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação e vamos nesse momento ouvir, pois o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o presbítero irmão Jailson Aguiar para louvar a Deus conosco. Vamos adorando ao Senhor. Jesus está aqui, tem uma palavra para o teu coração. Amém, meus irmãos. Hino de número 471, avançai fiéis. Glória a Deus. Soldados contra as hostes infernais, ouve-se de guerra brados, homens de Gideão sejais. Deste mundo a ilusão, o terror da própria morte, não se turba o coração, torna Deus o fraco forte, pelo sangue do Cordeiro nós vamos sim triunfar. O Senhor ao vencedor vai coroar, hei de vencer com Jesus o verdadeiro, hei de vencer pelo seu poder. Avançai fiéis soldados a seguir o pavilhão, ei-lo na frente arvorado por Jesus nosso capitão. Que foram abatidos, vamos logo sem temor em socorro dos feridos, pelo sangue do Cordeiro nós vamos sim triunfar. Diga assim: o Senhor ao vencedor vai coroar. Afirme isto: hei de vencer com Jesus o verdadeiro, hei de vencer pelo seu poder. Avançai fiéis soldados, sempre fortes a lutar, e os povos escravizados e de avante a libertar. Manda Cristo avançar, a vanguarda dos remidos, galardão hão de alcançar os que foram destemidos, pelo sangue do Cordeiro nós vamos sim triunfar. O Senhor ao vencedor vai coroar. Aleluia! Hei de vencer com Jesus o verdadeiro, hei de vencer pelo seu poder.
Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos e amigos, chegou o momento especial de nossa escola bíblica dominical, o momento da exposição da palavra. Portanto, você, professor, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha todos os domingos aqui pela manhã, pegue aí a sua Bíblia, a sua revista, seu caderninho de anotações, sua caneta. Você aí que não tem, pastor, não tem uma revista da escola. Não tem problema, nós estaremos dispondo o texto da revista em tela para que você possa nos acompanhar, mas não deixe de pegar aí uma folha de papel ofício, um cadernozinho aí, porque Escola Bíblica Dominical, ela não só corre o texto da lição, mas sempre trazemos aqui algumas outras referências e observações que são importantes para o seu crescimento. Então, neste momento, pegue aí a sua Bíblia, sua revista, seu papel, seu caderno de anotações, sua caneta, que nesse momento nós estaremos abordando a lição de número 4, como já anunciamos aqui, que tem como título Missões Transculturais no Novo Testamento. E tem sido escalado pelo nosso pastor, o professor irmão Jonas Santana, e com ele está já a oportunidade. Querido irmão em Cristo Jesus, mais uma vez queremos saudar todos com a paz do Senhor. E queremos agradecer aqui a Deus por essa oportunidade maravilhosa de estarmos juntos para aprendermos a palavra do Senhor. Queremos também agradecer ao nosso querido e amado pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela oportunidade que ele nos concede de estar aqui com você nessa manhã de domingo, para estudarmos mais uma lição. E a lição desse domingo é a lição de número 4, que tem por título Missões Transculturais no Novo Testamento. É o que está aparecendo aí na sua tela. Eu quero ler com você o textuário. Vamos colocar o textuário na tela, vamos ler esse textuário juntos. Diz assim a palavra de Deus, que o nosso textuário é um versículo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A nossa verdade prática, que aparece também na tela, diz o seguinte: a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único Filho um missionário e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Querido irmão em Cristo Jesus, como sempre fazemos aqui no programa da escola, no EBD Culto, sempre começamos pelo título da lição, Missões Transculturais. Só que dessa feita é Missões Transculturais no Novo Testamento. No domingo passado estudamos no Antigo, agora será no Novo. Então todo o cenário que será desenvolvido aqui nessa lição da escola dominical faz referência ao Novo Testamento. Inicialmente, é bom deixar claro que os judeus convertidos entenderam que a mensagem do Evangelho era algo somente para eles, que não devia ser compartilhado com mais ninguém. Mas, como a palavra de Deus nos mostra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz que os discípulos de Cristo deveriam ser testemunhas tanto em Jerusalém, como em Samaria e até aos confins da terra. Então existe uma barreira cultural, ou seja, existia uma barreira cultural que os judeus levantaram, de maneira que se apresentavam como se fossem dois povos. De um lado você tem os judeus, do outro lado você tem os gentios. Você que está chegando agora na escola dominical, essa palavra gentios, que nós já explicamos aqui em programas anteriores, ela faz referência a todas as nações ou todo aquele que não é um descendente direto da nação de Israel. É o romano, é o grego, falando especificamente dos povos daquela época. Então, os judeus de um lado, gentios justamente de outros. Só que a salvação precisava transpor
essa barreira que foi levantada. Por isso que o título da nossa lição é essa, Missões Transculturais, ia transpor justamente essa barreira entre judeus e gentios, porque a salvação de Deus, ela não veio exclusivamente para um povo, ou melhor, para uma nacionalidade. A salvação de Deus, ela é destinada para alcançar todos os homens na face da terra. Então, se uma pessoa quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, independente, olha, da nacionalidade dele, independente da cultura onde essa pessoa pode estar inserida, mas se ele aceita Cristo como sendo o seu Salvador e Senhor, ele alcança a salvação em Cristo, porque a Bíblia é muito taxativa e para isso a Bíblia é exclusivista. Salvação somente na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso já ficou muito claro, principalmente na lição de número 1 e a lição 2, porque nós temos alguns versículos que fundamentam essa informação. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Em nenhuma outra salvação a não ser na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outro versículo que pode ser utilizado aqui também, João capítulo 3, versículo 16. Lembra que é o nosso textuário? Diz, vamos abrir a Bíblia junto, né? Nós estamos na Escola Bíblica Dominical. É um versículo conhecido, João capítulo 3 e o versículo 16. Mas vamos manusear o texto bíblico. Diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Observe que essa primeira sentença do versículo mostra que Deus concedeu o seu Filho, seu único, seu Filho unigênito, nessa primeira sentença. Mas a segunda sentença do versículo diz o seguinte, para que todo aquele que nele crê, então tem que crer em Cristo, não pereça, ou seja, não morra sem Deus, não morra sem salvação, mas que tenha a vida eterna. E é bom deixar claro que a expressão crer aqui não é simplesmente um crer teórico, é um crer no sentido de abandonar uma vida velha e aceitar, na verdade, Jesus como Salvador e nascer de novo para o reino dos céus. Entrar nesse reino de Deus que foi pregado principalmente por Jesus, está lá, Marcos capítulo 1, de versículo de número 14 e de número 15. Então, querido irmão, a partir do tema da lição, você já está percebendo que a salvação, ela é ofertada a todos. Só que existia uma barreira que precisava ser rompida. Qual era a barreira? Era a barreira que foi levantada pelo próprio orgulho nacional dos judeus, onde achava que a salvação fosse algo exclusivo justamente deles. Meu querido irmão, vamos fazer o seguinte, vamos lá para o tópico 1 da nossa lição e o item 1 que vai aparecer agora na sua tela. Vamos lá para esse tópico, para você nos acompanhar. O tópico 1 tem esse título, o Deus missionário revelado no Novo Testamento. A Bíblia mostra um Deus missionário. A Bíblia Sagrada, de Gênesis e Apocalipse, é um livro eminentemente missionário, porque a sua inspiração emana de um Deus missionário. Aquele que envia, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. No Antigo Testamento, Israel, já está na outra página, foi um instrumento usado por Deus, por ele, para alcançar o objetivo divino, mas Israel não alcançou. Todavia, a partir do Novo Testamento, Deus passou a usar a igreja para cumprir esse propósito. Vamos fazer um comentário breve sobre esse tópico 1 e o item 1. Vamos ver se é possível fazer um comentário do tópico completo, porque esse tópico ele tem 3 subitens. O primeiro, a Bíblia mostra um Deus missionário. O segundo, uma perspectiva missionária no Novo Testamento. E o terceiro, a igreja à luz dessa revelação. Observe bem, meu querido irmão em Cristo Jesus. Quando o autor da lição colocou Deus o primeiro missionário, nós estudamos na aula passada que o maior interessado na salvação dos homens é Deus. Quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, essa história que está registrada no livro de Gênesis, principalmente capítulo 3,
Quando eles pecaram, toda a humanidade pecou com eles naquele momento. Então eles foram afastados do jardim. Eles tentaram, como nós vimos em aulas anteriores, de uma certa forma justificar os erros mas não foi possível. Foi o que aconteceu. Quem vai atrás do homem que pecou, que errou é o próprio Deus. Nesse caso, Deus se transforma no primeiro missionário para resgatar essa criatura que se perdeu. Isso está escrito em Gênesis capítulo 3. Capítulo 3, versículo 15, porque há uma promessa maior. Então Deus agiu lá no livro de Gênesis, após a queda do homem. O mesmo Deus também vai chamar Abraão. A partir de Abraão, Deus forma um povo, Deus forma uma nação, a nação de Israel. E a nação israelita, ela tem um propósito muito claro e muito definido. Lá no livro de Isaías, se você abrir a sua Bíblia nessa manhã conosco, abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 44, Isaías capítulo 42 e versículo 6, onde Israel tem um propósito claro e definido por Deus, de ser a luz para os gentios. Era por meio dessa nação que a palavra de Deus iria emanar, seria distribuída para todo mundo. Então Israel tem esse propósito. Ainda no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 10, Deus chama a nação de Israel de as minhas testemunhas. Mas ser testemunha para quê? Ser testemunha para dizer, para não somente proclamar, mas ensinar que existe um único Deus, chamado Jeová dos Exércitos. Mas o que foi que aconteceu? Essa nação, com esses propósitos tão altos e tão elevados, essa nação falhou. Você viu isso na lição passada em Ezequiel capítulo 22, do versículo 1 até o versículo número 3. A nação falhou, mas Deus não falhou. A nação falhou, mas Deus não rejeitou seu povo. Deus já tinha um plano, e esse plano foi delegar essa função à Igreja de Cristo Jesus. Por isso, para a igreja nascer, esse organismo vivo que se chama Igreja de Cristo, Deus enviou seu único Filho, João capítulo 3 e versículo 16. Então Jesus, o primeiro missionário, que veio com a função clara de dizer que a salvação é destinada a todos os homens. E a condição para que as pessoas alcancem a salvação em Cristo Jesus chama-se arrependimento. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 1, e o versículo 14 diz assim um texto: e depois que João Batista foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. E o versículo 15 diz assim: e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Para se obter a salvação em Cristo Jesus, o que Cristo está ensinando é que a condição fundamental é o arrependimento dos pecados para ter acesso a esse reino de Deus. Mas é em Cristo, bom deixar claro que é em Cristo, que cria-se a Igreja do Senhor Jesus. Então essa igreja tem a responsabilidade, como você viu aqui, ela passa a ser a portadora do Evangelho. E o que é Evangelho? Evangelho é boas novas. É boas novas e boas novas de salvação para o homem caído e o homem perdido. Merece aqui abrir um parêntese dentro da lição para dizer uma coisa a você, querido irmão em Cristo Jesus. O Jesus que salva o Nicodemos, João capítulo 3, fala de Nicodemo, príncipe dos judeus, um fariseu nato, um homem ilibado, educado, um homem ensinado nas letras das escrituras sagradas. Nicodemos, o Jesus que salva o Nicodemos, é o mesmo Jesus que salva uma figura que aparece no texto bíblico, que se chama o Gadareno.
aquele homem endemoniado que, do ponto de vista da sociedade da época, poderia dizer, não tem jeito, mas para Jesus tem jeito. Você já está entendendo que a salvação é para todo mundo, independente da condição que essa pessoa esteja. Agora, para isso vai ter que aceitar Jesus como Salvador. Para isso tem que passar por esse processo desse arrependimento. Então, o nosso tópico 1 da lição mostra justamente esse propósito. Deus agindo ao longo da história. E no tópico 2 da nossa lição, vamos lá para o tópico 2, vamos ver missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Esse tópico tem 3 subtópicos. Vamos ler o primeiro, nos evangelhos. De acordo com os evangelhos, Jesus é o enviado de Deus para salvar e tornar o seu povo uma agência missionária. Seu ministério foi marcado inteiramente por ações missionárias, demonstrando muito amor e compaixão enquanto anunciava a mensagem de salvação para todas as pessoas. Essa natureza missionária pode ser vista também na formação dos evangelhos à medida que eles foram produzidos sob a inspiração do Espírito Santo, para que as pessoas pudessem conhecer o Senhor Jesus. João capítulo 8, versículo 32 ao 36. Vamos fazer um comentário? Vamos seguir agora a lógica da lição. Você que está chegando agora, observe bem, querido irmão em Cristo Jesus. Apresentamos Deus como sendo o grande missionário, no sentido de salvar toda a humanidade. Apresentamos Jesus como sendo missionário, no sentido de salvar também toda a humanidade, de trazer para si o perdido. Mas como é que essa mensagem se revela ao longo do Novo Testamento? Aí o Novo Testamento está dividido didaticamente da seguinte maneira: nós temos os evangelhos, nós temos o livro de Atos dos Apóstolos e nós temos as epístolas, que são divididas aí em epístolas paulinas, epístolas gerais. Ainda tem as epístolas de caráter pessoal, se a gente for começar a colocar em categorias, e por último o livro de Apocalipse. Então, como é que essa mensagem missionária se revela no Novo Testamento? Foi o que o autor da lição fez. Ele pega justamente o tópico 2 e o item 1 e começa pelos evangelhos para depois ir para Atos dos Apóstolos. Nos evangelhos, de tudo aquilo que ele diz, merece destaque essa frase que é reproduzida da seguinte maneira. Ele diz assim: na formação dos evangelhos, na medida que os evangelhos foram sendo moldados, compostos, escritos, eles vão com objetivos muito claros. Só que esses objetivos é no sentido de alcançar todos, para facilitar a nossa compreensão. O Evangelho de Mateus, ou o Santo Evangelho de Mateus, quando ele foi escrito destinado aos judeus. E olha que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles correspondem a 3 anos aproximadamente do ministério do Senhor Jesus. Então foi separado e selecionado sob a inspiração do Espírito Santo de Deus os eventos principais da vida de Cristo e foram colocados nos evangelhos. Só que o mesmo Espírito Santo que selecionou os eventos, inspirou os autores, direcionou também com objetivos claros. Então Mateus é escrito inicialmente aos judeus. O Evangelho de Marcos, ele é escrito e ele é direcionado inicialmente aos romanos. E o Evangelho de Lucas, esse santo evangelho, ele é destinado aos gregos, ao povo da fala grega. Já o Evangelho de João, uma epístola um evangelho de caráter geral, que abrange não somente o judeu, mas abrange também os gentios. Agora observe, um evangelho direcionado aos gregos. Ou melhor, vamos pela sequência, um direcionado aos judeus, outro direcionado aos romanos e outro direcionado aos gregos. Os principais povos que existiam justamente naquele período do século I. O que é que o texto bíblico está nos ensinando? Que a mensagem da salvação
não é dada somente para um grupo de pessoas, é para alcançar a todos. Até na composição dos evangelhos, nós conseguimos ver esse alcance missionário, essa mensagem missionária direcionada a todos eles. Vejamos agora no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é um livro que eu vou me deter mais um pouco com você aqui nessa manhã. Vamos ler tópico 2 da lição e o item 2 que aparece agora na sua tela. Depois a gente lê alguns textos bíblicos. Nos Atos dos Apóstolos, os missionários Filipe e Pedro, na igreja cristã, os primeiros cristãos e líderes tinham a missão de propagar a salvação a todos os povos, em todos os tempos. Nesse sentido, Filipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva, enviado para a estrada de Gaza, antiga região dos filisteus, onde encontrou um eunuco, alto oficial da rainha dos etíopes. Depois de lhe ter anunciado o evangelho, batizou em águas. Está aí a referência bíblica. Outro episódio importante foi quando o apóstolo Pedro reconheceu que para Deus todos os seres humanos são alvos do amor divino, deixando claro que a sua mensagem é direcionada a todas as pessoas, independente da sua nacionalidade. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos, capítulo 10. Nós temos duas histórias e para ganharmos tempos, duas histórias, né? A história de Filipe e a história de Pedro. Para ganharmos tempo, vamos selecionar uma. Talvez a de Pedro seja bem impactante. Ela está lá no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos. Observe bem. Você já sabe que o judeu, isso até está escrito em Lucas capítulo de número 19, o judeu, pelo seu orgulho, achava que era só para ele. Jesus vai quebrando essas barreiras. Mas o judeu, quando está agora na igreja de Cristo, ele também tem uma dificuldade muito grande de entender como é que a salvação pode ser dada ao gentio, ou melhor, pessoas de outra nacionalidade. E Deus vai quebrando essas barreiras. E para quebrar essa barreira, acabar com esse conceito errado, nada melhor do que fazer com que o apóstolo São Pedro experimentasse isso. Experimentasse uma revelação da parte de Deus. Lá em Atos capítulo 10, versículo 1, diz que existia um centurião por nome Cornélio, que era da corte chamada corte italiana, quer dizer, um romano. E diga-se de passagem que naquele momento ali, a bem da verdade, Israel estava sob o domínio do povo italiano, ou melhor, do exército romano, do Império Romano. E Cornélio era centurião. Então Cornélio, nesse ponto de vista, faz parte desse povo dominador. Israel está subjugado. Mas a salvação é oferecida a todos. Mesmo sabendo que Cornélio, capítulo 10, versículo 2, tem alguns predicados que são impressionantemente favoráveis a ele. Ele é piedoso, ele é temente a Deus, ele dá esmola, ele ora de contínuo a Deus. Se o texto do capítulo 10 parasse somente aqui, nesse livro histórico, capítulo 10, versículo 1, você ia dizer que Cornélio era um dos crentes mais fervorosos. E realmente não pode se negar a fé que esse homem tinha. Mas a salvação só em Cristo. Olhe, poucas pessoas receberam a visita de um anjo. Cornélio recebeu a visita de um anjo. E o anjo não foi lá pregar o evangelho, porque essa pregação, ela compete à igreja. Você leu aqui na nossa lição, que o autor da lição deixou muito claro, nós somos os portadores, os responsáveis para anunciar o evangelho a todos. Isso fica claro e evidente em Atos, capítulo 10 de Atos e o versículo 13. Veja que coisa interessante diz a palavra de Deus. Capítulo 11, versículo 13 diz: E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, ele dissera: envia varões a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. E o versículo 14 diz: o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a casa de teu pai. Salvação só em Cristo.
Acho que não tenho que comentar sobre essa expressão de Atos capítulo de número, digo assim, comentar no sentido de refutar, comentar no sentido de, não, de querer dar outra alternativa. É claro, só tem salvação por meio de Jesus. O anjo disse, ele te dirá palavras pelas quais tu serás salvo. E observe que o homem tinha excelentes predicados. Mas Deus revelou ao apóstolo São Pedro, vamos voltar lá para a história do capítulo 10, um grande lençol, ou melhor, um grande vaso, como se fosse um lençol atado pelas 4 pontas. Isso está registrado no capítulo 10 e o versículo número 11, isso fica bem mais claro. E quando esse vaso chegava perto, Pedro olhava e via animais, quadrúpedes, répteis da terra, de toda a espécie, e uma voz do céu que dizia para Pedro, Pedro, mata e come. Isso na revelação que Pedro estava tendo. Aí Pedro responde no versículo número 14, Senhor, de modo nenhum, nunca entrou na minha boca comida imunda. E aquele lençol se recolhia, ou melhor, digo, o vaso se recolhia, como se fosse um lençol atado pelas 4 pontas, ele subia para o céu e voltava. E Pedro não estava se dando conta que, querido irmão, para o céu não vai nada imundo. E do céu não desce nada imundo. Veja que Deus deu a revelação, mas não deu a interpretação. E acontece muito isso na vida cristã. Deus pode revelar, mas não dá interpretação naquele momento. Deus pode revelar e outro trazer a interpretação. Deus pode revelar e a interpretação vinha ao longo da caminhada cristã. E é o que aconteceu. Quando essa revelação termina, os centuriões, ou melhor, o centurião Cornélio mandou chamar Pedro. Pedro vai à casa de Cornélio e quando Pedro começa a pregar, a coisa mais bonita é que Cornélio aceitou Jesus como Salvador e imediatamente as mesmas línguas estranhas que foram vistas em Atos capítulo 10, ou Atos capítulo 2, versículo 1, no momento da inauguração da igreja, eles começaram a falar as mesmas línguas estranhas. Creio que Deus estava ensinando o apóstolo Pedro. Disse, as bênçãos da salvação não estão restritas a Israel. As bênçãos da salvação é para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Então, a presença do Espírito, os dons espirituais, chegou ali também em Cornélio. E querido irmão em Cristo Jesus, isso impactou tanto o apóstolo São Pedro, que no capítulo 10 e versículo de número 34, há uma declaração do apóstolo, que é uma declaração célebre, que diz assim, 10 e 34, e abrindo Pedro a boca, agora ele entendeu a revelação, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Meu querido, deixa eu vir para essa câmera aqui, falar um pouquinho mais próximo a você. Muitas vezes a gente não tem ideia do alcance desse programa. Há muitos que são, é claro, daqui de Pernambuco, tem pessoas de outros estados, pessoas de outros países que estão nos assistindo e ouvindo agora. Pessoas que são crentes, salvos em Cristo Jesus, outros que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador. Mas me permita dizer isso a você, que fica como aplicação dessa lição. Para você, querido irmão que é crente e que está esperando que um parente seu aceite Jesus como Salvador. Para você que é crente e que talvez já disse assim, para um parente, para um amigo, que não tinha mais jeito, que perdeu as esperanças. Enquanto tiver vida, enquanto uma pessoa tiver vida, ainda tem jeito para ele. Não interessa se ele é o grande milionário desse mundo, se ele está jogado lá na sarjeta. Não interessa se ele é um homem nobre, com bons predicados, como é o caso de Cornélio.
ou se for um gadareno da vida jogado na sarjeta do mundo. Lembre só de uma coisa: se essa pessoa se voltar para Jesus, no sentido de querer a Cristo como Salvador de sua vida, a salvação também chega ali com todas as bênçãos, sem faltar absolutamente nada. Aí vem a responsabilidade de nós enquanto crente. Achei belíssimo e muito oportuno e preciso o que está na nossa lição, escrito pelo pastor Wagner Gabi. Disse: a igreja é a portadora da mensagem de Deus. Qual é a mensagem de Deus? É a Bíblia Sagrada. Então, querido irmão em Cristo Jesus, anuncie a palavra, pregue a palavra, fale da Bíblia, do amor de Deus, que se essa palavra alcançar guarida nos corações de alguém, você vai ver que Deus irá salvar, transformar e mudar a vida dessa pessoa. Diga, você que é crente, mas aquele que não aceitou Jesus e por curiosidade está assistindo o programa agora, Jesus quer transformar a tua vida. Esse exemplo de Cornélio é excelente para a gente. Sabe por que excelente? Porque mostra que não é com boas virtudes e boa educação que se chega lá em cima, não. Quer chegar no céu, querido? Aceita Jesus como Salvador de tua vida. Então, esse é o propósito, não somente do Antigo, mas o propósito também do Novo Testamento, que está muito claro, muito evidente, em dizer que a salvação está disponível a todos os homens. Agora, para isso, aceita Cristo, que o caminho se chama Jesus de Nazaré. Vamos voltar lá para a nossa lição, vamos concluir esse tópico 2 e vamos lá para o tópico de número 3 da nossa lição. Tópico 3. Eu quero que apareça, pronto, já apareceu na tela, a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Vamos ler somente alguns trechos. Diz assim: nas cartas paulinas, o apóstolo Paulo escreveu suas epístolas como um missionário. Seu objetivo missionário era instruir nos assuntos doutrinários e práticos as igrejas que ele plantava. Por exemplo, a carta aos Romanos é uma carta em que a universalidade do pecado e o processo de salvação são ensinados. A carta aos Efésios traz a unidade da igreja a partir da queda do muro de separação entre judeus e gentios por meio de Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículo número 14. Vamos parar por aqui, nesse ponto, para nós comentarmos. Não se esqueça desse roteiro que nós estamos seguindo, você que está chegando agora ou que já vem nos acompanhando. O roteiro é esse. Falamos de Deus enquanto missionário, de Jesus enquanto primeiro missionário, e agora estamos falando do propósito da missão no Novo Testamento. Falamos dos Evangelhos, falamos de Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico, e agora vamos entrar nas cartas. Essas cartas ou epístolas, vamos nos centrar em duas epístolas paulinas, que não tem tempo da gente se debruçar sobre todas elas, né? Ficaria até cansativo. E o autor da lição citou duas. Carta aos Romanos, para quem já vem lendo Bíblia, a Carta aos Romanos é um livro belíssimo e muito bom de ser lido. É considerado um tratado teológico do apóstolo São Paulo. Mas, em linhas gerais, o que é que essa carta aos Romanos fala, né, para o estudante da escola bíblica dominical? Ela mostra a universalidade do pecado, em primeiro lugar. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, vamos ver alguns textos bíblicos. Eu quero convidá-lo, Romanos capítulo 3, versículo 23, universalidade. 3 e 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A epístola aos Romanos, quando Paulo estava escrevendo a epístola, ele queria demonstrar que quando os nossos primeiros pais pecaram, toda a humanidade pecou junto com eles também. Então, consequentemente, a morte passou a todos. Então, consequentemente, a destruição também vem para todo mundo.
Então essa é a universalidade do pecado. Seja rico, seja pobre, olhe, seja nobre ou não, seja super inteligente ou seja indouto, mas todos vivenciam, na verdade, essa realidade da consequência do pecado, que é justamente a morte. Mas, na mesma epístola, se você abrir a sua Bíblia, em Romanos capítulo 5 e o versículo de número 18, veja que coisa linda o texto bíblico fala para a gente, que a graça de Deus também ela é de caráter universal, ela alcança todos. Capítulo 5 de Romanos e versículo 18 diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens. Que ofensa foi essa? A queda lá no Éden. Veio o juízo, a condenação, juízo de Deus, a morte passou a todos os homens, todos, independente da condição. Assim também, olha o paralelo que vai ser estabelecido, assim também por um só ato de justiça. Qual foi o ato de justiça? O ato de justiça, onde Cristo foi na cruz do Calvário e morreu por mim e por você. Por esse ato de justiça veio a graça de Deus. O que é graça? Favor imerecido. Nós não merecíamos a graça de Deus. Nós merecíamos o juízo, a condenação. Meu querido irmão, não tem nenhum bonzinho não. Pelos erros e pelas falhas que foram cometidos lá atrás, deveríamos ser destruídos. Mas pela graça de Deus, que foi revelada no sacrifício substituto de Cristo na cruz do Calvário, a graça veio, partezinha final do versículo, sobre todos os homens, para a justificação da vida. Então o pecado veio para todos, a salvação também é destinada, a salvação também vem para todos, mas para todo aquele que crê na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ainda em Romanos capítulo 6 e versículo 23, versículo muito conhecido, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Veja, o dom gratuito, quer dizer, a salvação é um dom. Então não depende do esforço humano. Se dependesse do esforço humano, tenha certeza que o primeiro chegasse no céu, e que chegaria no céu, seria Cornélio, piedoso, temente a Deus, dava esmola e orava todo dia. Mas faltava uma coisa, faltava Jesus de Nazaré, que a salvação não é comprada por esforço, é a graça, é o favor imerecido, é por intermédio do Espírito Santo que convence o homem. A igreja de Cristo, o que nós podemos fazer como igreja é pregar o Evangelho. O Espírito Santo é quem convence, mas quem salva é Jesus de Nazaré. Então diga você, meu amado irmão, que talvez esteja preocupado com aquela pessoa que não aceitou Jesus como Salvador, que seja um parente seu, um familiar seu, um amigo, uma pessoa querida do íntimo familiar. Continue pregando, porque a mensagem, ela chega lá no coração, o Espírito Santo é quem vai convencendo a pessoa, para que a pessoa aceite a Cristo como Salvador. Então esse é o ensinamento da Epístola aos Romanos. E Efésios, capítulo de número 2 e versículo 14, vamos ler esse texto, né? Vamos ler esse texto bíblico em Efésios. Todo o livro do Novo Testamento tem propósitos, todo ele. E o propósito deles é um propósito missionário. Aí você pergunta, missionário por quê? Por quê? Para salvar o ser humano. Olha o 2 e 14. Diz assim: porque ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne em Cristo, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois o novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela
as inimizades. Na cruz do Calvário, essa é a mensagem, né? Em Efésio, a inimizade foi desfeita. Que inimizade? Judeus de um lado, gentios do outro. Mas em Cristo, ambos os povos formam um novo povo, chamado Igreja, onde Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. E no ato, no momento que nós aceitamos a Cristo como Salvador, é Ele quem nos posiciona no corpo de Cristo para sermos membros desse corpo com um sentido muito claro de ganhar vidas para Cristo. Eu estou lembrando agora de uma frase, é difícil esquecer essa frase. O nosso pastor presidente Ailton José Alves, da Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, em um estudo, uma vez ele disse assim: o que dá sentido, querido irmão, isso é tão forte, isso resume a lição. Deixa eu voltar para essa câmera aqui. Isso resume a lição, isso resume até mesmo no sentido de explicar a nossa existência. O que dá sentido à igreja do Senhor Jesus está aqui nesse mundo é a pregação do Evangelho para ganhar vidas. Você se identifica com isso nessa manhã de domingo, meu querido irmão? Deus tem pessoas específicas, viu? Há pessoas, olha, tem pessoas que serão separadas por Deus para ser pregadores de grandes cruzadas evangelísticas. Mas quem está nas grandes cruzadas, nas grandes festividades que tem, muitas vezes não tem o acesso a que uma pessoa mais simples, num serviço mais modesto, tem. Então Deus tem um homem que pode usar no consultório médico, mas Deus também tem um homem que pode usar lá nos serviços gerais. Deus tem um homem que pode usar ele na construção civil, quanto engenheiro, ou quanto pedreiro, quanto servente. Mas Deus tem um homem também que pode servir, ajudar e propagar o Evangelho lá no carro. É o taxista, é aquele que faz o Uber. Deus tem um homem certo para todo momento, para que anuncie o Evangelho de Cristo, a palavra que pode salvar vidas. Então esse é o propósito da lição. Querido irmão, em Cristo Jesus, nós já vamos resumir, já vamos terminar, está pertinho de terminar. Selecionamos alguns livros aqui, Romanos e o livro de Efésios, e por último, vamos falar do livro de Apocalipse, está lá na lição. Deixa eu chamar a tela, tópico 3 e o item 3 da lição, para nós lermos aqui bem rápido. Nesse livro, o Senhor Jesus revela ao apóstolo João a conclusão da longa jornada e o destino de toda a raça humana. As 7 igrejas localizadas na província da Ásia Menor, nos capítulos 2 e 3, devem ser vistas como igrejas missionárias. Nesse sentido, o apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10, capítulo 7, versículo 9, capítulo 11 e o versículo de número 15. Meu amado irmão em Cristo Jesus, a finalização de tudo está lá no livro de Apocalipse. E no próprio livro de Apocalipse ainda continua falando de maneira muito alta que a mensagem do Evangelho são para todos os homens. Então, querido irmão em Cristo Jesus, vamos concluir essa lição nesse momento, mas eu quero concluir fazendo uma síntese geral dela. Missões transculturais no Novo Testamento. Significa que o propósito maior é que as barreiras culturais sejam vencidas e que o Evangelho alcance a todos. Que Deus te ajude nessa manhã de domingo. Que Deus te abençoe nessa manhã. E você que é crente, continue crendo. Deus pode salvar sim o restante da sua família. Então o que é que você deve fazer? Com essa lição nós aprendemos essa lição. Ore a Deus, pregue a palavra, que o Espírito Santo
Ele vai trabalhando e um dia você pode chegar e dizer assim: toda a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Queridos irmãos, que lição maravilhosa nesta manhã, onde podemos aprender que na história da salvação, estabelecido por Deus, Deus revela no Novo Testamento o seu amor, a sua graça em alcançar todos os povos. Nós vimos semana passada que no Antigo Testamento Deus revela essa intenção de resgatar a humanidade, Gênesis 3:15, depois escolhe Abraão, de Abraão faz a raça, Deus desenvolve com Israel ali o seu projeto de revelação do seu amor, da sua salvação. Israel falha, Novo Testamento, Jesus, o maior missionário, e temos a plena certeza hoje, a partir desta lição, de que o amor de Deus continua se manifestando e o seu desejo é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Este é o Deus maravilhoso, este é o Deus amoroso, é o Deus a quem nós servimos. Vamos neste momento orar ao Senhor e agradecer a Ele por este momento tão especial de crescimento espiritual que tivemos nesta manhã. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tudo quanto nos concedeste nesta manhã, Senhor, por ter nos ensinado nesta manhã, ó Pai, o teu amor, a tua graça e o teu desejo de alcançar todas as nações, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, enquanto igreja, Senhor, a cumprimos esta grande comissão que Tu colocaste, Senhor, em nossas mãos, para cumprirmos, para levarmos esta palavra, Pai, a todos os povos. Continua abençoando a cada um dos Teus filhos que neste dia, Senhor, foi alcançado pela Tua palavra, que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um, ó Deus. Continua conosco, abençoando este dia, Senhor. Continua derramando do Teu Santo Espírito e abençoando a cada um de nós. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Querido irmão e amigo, Deus continue lhe abençoando. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos juntos, mais uma vez aprendendo a palavra do Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.